Eu não sei se você viu, mas aqui no canal Norton Domingues começou a sair uma série nova. Estamos com um quadro novo, na verdade, e estamos cobrindo a série nova de quadrinhos do Kylo Ren. Então, cara, eu recomendo que você veja esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Termina esse vídeo aqui e vai lá ver o outro, caso você não tenha visto, tal. Porque assim, é uma série nova de quadrinhos, começou agora lá na gringa, e é justamente uma aventura do Kylo Ren se entendendo um pouco mais sobre quem ele é e como ele é diferente do Vader. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, cara, porque depois de ler aquele quadrinho, inclusive fizemos em live, virou vídeo, enfim, vou deixar aqui no card. Depois de ler aquele quadrinho, eu comecei a pensar em como finalmente, depois de, sei lá, mais de 5 anos, a Lucasfilm tá começando a trazer um pouco mais de uma coisa que o Kylo Ren já estava apresentando na trilogia sequels, né, nos filmes 7, 8 e 9, mas que faltava um pouco mais de aprofundamento, dado ao caminho que eles escolheram para o personagem. Eu sei que parece um pouco confuso, mas o que eu tô querendo dizer é, basicamente, a Lucasfilm tá mostrando pra gente o porquê Kylo Ren é tão diferente de Darth Vader, o que eu acho ótimo. Enfim, não vou dar muitos spoilers do quadrinho aqui, recomendo que você vá lá ver o vídeo lendo o quadrinho. Tipo, eu literalmente tava lendo o quadrinho com vocês, foi muito divertido, tem várias referências, easter eggs e tal. Enfim, aqui no card e na descrição. E claro, já que eu tô falando aqui de recados, cara, eu vou pedir pra você deixar um like no vídeo, caso você não tenha deixado ainda, porque eu sei que você esquece. Deixa um like, fortalece muito o meu trampo. E também, cara, me ajuda com a meta de 200 mil inscritos, tá bom? Dá uma olhada aqui embaixo se você tá inscrito. Às vezes o YouTube tira sua inscrição, então, mano, vê se você tá inscrito e se você não tiver, por favor, se inscreve e compartilha pros seus amigos, tá? Manda pro seu amigo, pra sua amiga que curte o Kylo Ren, que curte o personagem, porque eu acho que é uma discussão interessante que já estava lá, mas agora vai ser o foco, esse é o ponto. Bom, vamos lá. Uma das motivações do personagem Kylo Ren nos filmes era justamente aquela parada do eu vou terminar o que você começou. E o Kylo fala isso justamente olhando para o capacete ali de Darth Vader, que é o seu avô. Capacete esse claramente recuperado da pira funerária do Vader lá na lua florestal de Endor. E sinceramente, a gente nunca soube muito ao certo o que isso queria dizer. Como assim terminar o que o Vader começou? Terminar o treino Sith? Terminar de moldar a galáxia, dominar a galáxia, terminar de matar os Skywalkers? Não dava pra entender muito bem o que era aquilo, só que ele queria seguir o legado do Vader. Mas também descobrimos no filme 9 que, na verdade, todo aquele rolê do capacete, dele conversar com o capacete, inclusive, nada mais era do que o Palpatine controlando e influenciando a mente do jovem vilão. Uma coisa bem Palpatine, inclusive, não tá fora do personagem, não. Mas o que o quadrinho Legacy of Vader edição 1, na verdade eu acho que a série inteira vai trazer isso, mas a edição 1 já escancara, é que, na verdade, Kylo Ren nunca será Darth Vader. Nós sabemos disso, obviamente, mas o personagem tá aprendendo isso agora. Esse quadrinho se passa justamente entre os filmes 8 e 9, entre os últimos Jedi e o Ascensão Skywalker, tem um intervalo de 1 ano, com o Kylo Ren se tornando o supremo líder. Então agora ele vai sair dessa sombra do Vader e entender um pouco mais, primeiro, quem era Darth Vader como Lord Sith, e principalmente quem é ele como o supremo líder Kylo Ren. E se a gente parar pra pensar, cara, as únicas semelhanças entre os dois personagens são o lado sombrio, inclusive o Kylo Ren nem é Sith, tá? Ele é um ser do lado sombrio, mas ele não é Sith. O Vader era um Sith, mas também a linhagem Skywalker, o sangue Skywalker, o imenso poder na força. Ponto. Para aí. Darth Vader era um cara amargurado, criado num oceano de injustiças que começa desde antes dele chegar nas areias de Tatooine. Shmi Skywalker era uma escrava, ela foi vendida pelos Hutts, levada até Tatooine e Anakin Skywalker foi junto, então ele meio que foi criado como escravo junto com a sua mãe. Então mesmo antes dele nascer, a família dele, a mãe dele, já estava sofrendo. Anakin então se separa dela e ele só a reencontra quando ela foi capturada e assassinada pelo povo da areia. Anakin Skywalker não era tão levado a sério assim por grandes nomes dos Jedi. Estamos falando de Mace Windu, obviamente. Ele tinha ciúmes de Obi-Wan, não só da relação do Obi-Wan com a Padmé, como também sobre o que o Obi-Wan representa ou representava. Ele não conseguia decidir entre ficar na Ordem Jedi, que é o que ele sempre quis fazer, ele treinou pra isso, ou ficar com Padmé, a pessoa que ele amava e a mãe dos seus filhos. Ele foi controlado por Darth Sidious de maneira até que fácil, com Darth Sidious pegando essas brechas com o passar dos anos. E ele também causou uma chacina no grupo onde ele foi criado, no grupo que teoricamente deveria ser considerado como a sua família.
Claro, eu tô passando bem por cima, se a gente pegar o universo expandido tem muito mais coisa, mas você vê como tudo relacionado à criação de Darth Vader, a sair de Anakin Skywalker e virar Darth Vader, é muito trágico. Ver como ele foi sendo levado de um lugar para o outro, quase sempre se vendo em momentos de muita injustiça, em momentos trágicos e de perdas. Então, sempre que tem um punch muito forte, ele sempre tá perdendo alguma coisa, seja perdendo alguém que ele gosta, ou perdendo para o Sith, ou perdendo a sua sanidade, perdendo o seu controle. No caso mesmo, quando ele é o causador da perda. Então, beleza, ele foi lá e esganou a Padmé grávida, depois ela morre no parto. Mas ele tava tentando impedir ela de morrer. Só que ele causou a morte dela, entende? Como sempre, mesmo ele tomando uma decisão, ele tá numa decisão trágica. Ele mata toda a Ordem Jedi pra servir ao Palpatine, que prometeu salvar a Padmé. Mas não só não salvou a Padmé, como também já tinha matado todo mundo agora. Não tinha mais o que fazer. Então, meio que não tinha pra onde correr. Você já matou todo mundo. Entende o que eu tô falando? Vai meio que indo de tragédia em tragédia mesmo, quando ele escolhe os caminhos. E por que Darth Vader era tão forte na força? Além do fato de ser o escolhido, é claro. Porque ele sempre estava sentindo culpa, remorso, arrependimento e raiva. Sentimentos tão intensos e tão sombrios que justamente dão essa carga maior para o lado sombrio, energizam o lado sombrio. Nós sempre conversamos muito aqui no canal sobre por que o Darth Vader montou o castelo dele, a fortaleza dele em Mustafar. Porque primeiro foi onde ele foi picotado pelo Obi-Wan, e Mustafar também é um ponto muito forte, uma convergência do lado sombrio. Então ele vai ficar sempre sendo bombardeado por esses sentimentos, logo sempre sendo bombardeado com energia sombria. A diferença é que o Kylo Ren foi controlado pelo Palpatine também, óbvio, né? Usando o Snoke, usando a voz do Vader, como ele mesmo fala no filme 9. Mas ele era motivado pelo peso de ser um Skywalker. Peso de uma família que deu certo, que salvou a galáxia, e ele era fruto disso, de heróis de guerra, mas também de uma nova geração de Jedi. O Ben Solo era para ser o primeiro Jedi da nova academia do Luke. O primeiro Jedi formado mesmo, sabe? Tipo, de uma nova geração inteira, e olhar pra esse cara como esse é o primeiro. Ele foi enganado pelo seu próprio ego, e por mais que ele fosse passando por eventos trágicos, ele foi meio que sendo empurrado pra isso. E o inevitável veio depois. Entende como é diferente? Anakin Skywalker, ele sempre era jogado de evento trágico em evento trágico, mas não importa o caminho que ele escolhesse, era tragédia. Já o Kylo Ren, ele foi escolhendo ir para essas tragédias, sabe? A vida dele, claro que tem o peso, tem ali o fardo, mas tudo que ele foi fazendo, que foi gerando tragédia, ele tinha outras opções. Ele não era um cara sem opções, ele escolheu fazer aquilo. Então, por exemplo, ele explodiu o Templo Jedi do Luke, mas caiu um raio, que dá a entender que foi o Palpatine. Então o Palpatine meio que botou a culpa no Ben Solo. Depois ele vai lá e mata o pai dele, que também é sem volta. Mata o Snoke, também sem volta. Mas entende como ele foi criando essas tragédias sem volta para si mesmo? O Kylo Ren é um personagem que ele sente culpa por ter feito, não por não ter conseguido evitar. Entende a diferença? O Anakin fez muita coisa errada, mas teoricamente ele estava tentando salvar uma pessoa que ele ama, salvar ali o que ele acreditava que era certo para ele. Chacinando uma galera, mas ele se culpa por não ter conseguido salvar Padmé, por exemplo. Não se culpa por ter matado, mesmo que ele a tenha matado. É diferente. É mais sobre não conseguir evitar, mesmo que isso não seja justificativa, esse é um ponto muito importante ser citado aqui. É mais sobre não conseguir evitar do que ter vontade de fazer aquilo. Mas aí entra a Ordem 66, que no caso do Anakin realmente é um caminho sem volta definitivo, porque ele matou um monte de Jedi, matou criança, é algo muito pesado, claro. E tem mais uma questão que nós falamos no quadrinho Legacy of Vader. O Kylo Ren tá tentando se colocar como líder, porque ele matou o Supremo Líder Snoke e agora ele é Supremo Líder Kylo Ren. Só que ele era o lacaio do Snoke, ele controlava ali os Cavaleiros de Ren, que eram mais desordeiros, mas ele era tipo o braço direito do Snoke, ele comandava ali as tropas se precisava, mas quem comandava a Primeira Ordem era o Snoke e também o Hux na parte militar. Essa é uma diferença também que o quadrinho tá trazendo. O Kylo Ren não sabe ser líder, ele não aprendeu a ser um grande líder porque ele não conseguiu terminar o treinamento dele como Jedi, porque ele ia liderar uma nova ordem Jedi, claro, uma nova geração. Ele nem virou um líder político como a sua mãe, ele não sabe gerir pessoas. E por que Darth Vader sabe? Não é porque ele é o escolhido, é porque ele literalmente foi um general de guerra. Um general numa guerra que durou aproximadamente 3 anos e meio, que foram as Guerras Clônicas. Isso é uma coisa que Kylo Ren nunca vai conseguir substituir
a experiência que Darth Vader tinha no campo de batalha, em gerir soldados, em controlar um grupo inteiro gigante que é o Império. E isso tudo que eu falei aqui tá na primeira edição e que também tá no filme Ascensão Skywalker, mas bem por cima. E eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar xoxando ali o personagem do Kylo Ren, tipo, o Vader é melhor que o Kylo Ren nesse sentido, por isso que o personagem é melhor. Não, cara, eu tô querendo só explicitar o porquê pra mim o Kylo Ren é um personagem tão interessante, porque ele é um personagem que ele é tudo isso o oposto do Vader, mas ele tá descobrindo isso meio que aos 45 do segundo tempo, porque ele vai morrer daqui a pouco. O Kylo Ren destrói o Templo Jedi do Luke, vira Kylo Ren, né, de Ben Solo pra Kylo Ren, quando ele tem ali aproximadamente 23 anos. O Despertar da Força começa com ele com 30, então ele passou 7 anos treinando com o Snoke, treinando com a Primeira Ordem, para ser o novo Vader. E agora, ele tá descobrindo que ele não vai ser o novo Vader. Não tem como ser Darth Vader, porque ele não passou pelas mesmas coisas que Darth Vader passou. Ele é de uma outra geração. E é isso que pra mim deixa o personagem muito fascinante. Ele tem essa insistência em seguir o lado sombrio do seu avô, e ao mesmo tempo ele fala nos filmes que ele renega o passado. Mas como que você renega o passado se você tá tentando copiá-lo? Ah, mas ele mudou de ideia. Sim, esse é o ponto, né? O personagem que ele muda de ideia. Ele entende que ele não vai ser esse cara. E ao mesmo tempo, ele não sabe de toda a verdade. Ele não sabe, por exemplo, que Anakin Skywalker voltou. Claro que ele descobre depois, mas isso tá no universo expandido. A Leia e o Luke nunca conversaram sobre ele, pelo menos até agora. Pode ser que venha outro livro, outro quadrinho e mostre que ele saiba mais sobre isso, mas nunca conversaram com ele sobre quem era Darth Vader e quem era Anakin Skywalker. Ele descobriu pelo Snoke, ele descobriu pelo Palpatine, que mudaram a história na cabeça do garoto, para justamente influenciá-lo. Então Kylo Ren nunca será Darth Vader, e eu fico muito feliz com isso, porque Darth Vader só existe um, e agora também Kylo Ren só existe um. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Por favor, não esquece do like e se inscrever no canal. Deixa eu avisar umas paradas. Primeiro, se você quiser ajudar o canal financeiramente falando, você pode escanear esse QR Code que eu vou deixar aqui na tela com a câmera do seu celular e vai te mandar lá pro LivePix. Você pode mandar sua mensagem, seu Pix, que eu vou ler, tá bom? Ou também você pode comprar pelo meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Entra pelo meu link e compra lá o que você quiser comprar, assim você me ajuda bastante. Ou também se torne membro, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Tem conteúdo exclusivo pros membros, tá bom? Um vídeo que só sai lá. Live também que só fica reservada lá, e também venho avisar que vai rolar mais coisas para os membros, tá bom? Vai continuar sendo vídeo normal que é aberto para todo mundo, mas vai ter mais conteúdo exclusivo para os membros também. Então considere se tornar membro, que assim você ajuda bastante a manter o canal funcionando. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, te espero aqui no próximo vídeo. Valeu, tchau!